Olá, eu sou a Ruana, estudante de licenciatura em Química no IFSC Campus São José. Hoje eu trago a videoaula de resolução de exercícios sobre funções inorgânicas, óxidos e sais. Essa aula foi planejada para o projeto Residência Pedagógica que está sendo realizado no IFSC Campus São José. Primeira questão. Sobre as funções inorgânicas, assinale o que for correto. Então vamos relembrar. As funções inorgânicas são as que não têm o carbono como elemento central. Então vamos lá. 01. A substância HClO4 é um triácido ternário e hidrácido. Tá falsa, porque o HClO4 ele não é um triácido, porque não tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ele é ternário, porque apresenta 3 elementos na molécula. E ele não é hidrácido, porque tem oxigênio. A 2. A do 02. A substância NaHCO3 é um sal oxigenado quaternário e denominado de bicarbonato de sódio. A 2 também está falsa, porque o NaCO3 é um sal oxigenado que se dissolve em água e tem oxigênio. Ele é quaternário porque apresenta 4 elementos na molécula. E o nome usual é bicarbonato de sódio, mas o nome correto seria hidrogênio carbonato de sódio. Alternativa 4. A fórmula do sulfato de ferro 3, a fórmula é F2SO4 3. Sim, tá certo, tá verdadeiro. Porque o cátion F mais 3 pode se combinar com o ânion SO4 2-, gerando sulfato de ferro 3. Então, essa questão tá certa. A 16. A substância NaOH é uma base fraca. Tá errada, porque NaOH não é uma base fraca. NaOH é uma base forte, porque apresenta um elevado grau de dissociação. A 16. Os sais são geralmente sólidos que fundem e fervem a baixas temperaturas. Vamos ver se está certo ou está errado. Tá falso, porque os sais são geralmente sólidos que fundem em altas temperaturas e não em baixas temperaturas. Então, um exemplo de ponto de fusão elevado seria o ponto de fusão do NaCl, que ele se funde a 800 graus Celsius, uma temperatura bem alta. E por último, a alternativa 32. Os óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Sim, os óxidos são compostos binários, né? Binários formados por dois elementos químicos, e sempre o oxigênio vai ser o mais eletronegativo, porque o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Só perde para o flúor. O flúor é o mais eletronegativo. Então, por isso, o oxigênio não vai se ligar ao flúor para formar óxidos. E a somatória dessa, então, deu 4, se eu não me engano. É a 4 e a 32 que estão certas, então deu 36. Uma questão da UFSC. Escolha as proposições cujo nome está corretamente associado à fórmula química. 01. CO2, monóxido de carbono. Tá falsa porque CO2 tem dois átomos de oxigênio, então vai ser dióxido de carbono, e não monóxido de carbono. A 02. NaCl, cloreto de sódio. Tá certa, porque NaCl, cloreto de sódio, é um sal, e a gente nomeia os sais
de acordo com os cátions e ânions de origem. A 04, KOH, óxido de potássio. A 04 está falsa, porque a nomenclatura correta seria hidróxido de potássio, porque a gente está falando aqui de uma base. O OH- vem de uma base. Uma base vai liberar OH- numa reação com água. Então, isso é um hidróxido de potássio. E não... O que a questão pediu? E não óxido de potássio. 08 é CaOH2, hidróxido de cálcio. Essa tá certa, porque é uma base, e a nomenclatura da base a gente dá por hidróxido de, mais o nome do metal. Então, tá certo. É hidróxido de cálcio. A 16, HCl, ácido cloroso. Tá falsa porque o HCl é um hidrácido. E a gente dá nome para os hidrácidos de acordo com... os hidrácidos têm terminação em hídrico. Então, a nomenclatura correta seria, nesse caso, seria ácido clorídrico e não ácido cloroso, como está lá. A 32, Al2O3 é um óxido de alumínio. Está verdadeira, o Al2O3 é um óxido de alumínio e a nomenclatura está certa. MgBr2, brometo de manganês, 64. Tá falsa porque o correto seria porque o Mg é o símbolo do magnésio e não do manganês. O manganês é o Mn. Então o correto seria brometo de magnésio e não brometo de manganês. Brometo de manganês, como tá aqui. Então o somatório certo deu 2 com 8 com 32, que deu 42. Mais uma questão da UFSC. Selecione entre as opções aquelas que apresentam somente sais e as que apresentam somente óxidos e some os números. 01, H2O, NaCl e HCl. O que são sais? Sal é aquela substância que em água ele vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E um óxido ele vai ter sempre dois elementos químicos e um deles sempre vai ser o oxigênio. Então, com base nisso, a número 1 está errada, porque a água ela é um óxido, H2O é um óxido, porque apresenta dois elementos, sendo um deles o oxigênio. E o NaCl é um sal, pois contém um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E o HCl é um ácido porque em água vai liberar H+. A2, KFCaCl2. Também tá falsa porque não todas... o KF é um sal, porque ele vai ter... na reação com água, ele vai se dissociar e vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O Cl2, CaCl2, também é um sal, porque também vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E o HCN é um ácido, porque numa reação com água ele vai liberar H+. O A4, HNO3, NaOH, BaCO3. Vamos ver se é sal, se são todas sais ou são todas óxidos. Também está falsa, porque o HNO3 é um ácido, porque numa reação com água ele vai liberar H+. O
NaOH é uma base, porque numa reação com água ele vai liberar o H-. BaCO3 é um sal, porque vai liberar H+, porque vai ter um óxido, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de H-. Então também está errado. A 8. CaCO3, AgBr, NaCl. De cara dá para ver que estão todas verdadeiras. Por quê? Porque todas essas substâncias vai ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. H2SO4, KNO3 e o PBS. Essa tá falsa, porque o H2SO4 é um ácido, porque, de novo, numa reação com água ele vai liberar H+. HNO3 é um sal, porque ele vai ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O PBS também é um sal, pelo mesmo motivo do KNO3. Então, essa alternativa está falsa. E a última alternativa, 32, FO, CuO e o CO2. Batendo o olho, dá para perceber que são todas verdadeiras, porque todas as substâncias têm dois compostos, têm dois elementos, e um desses elementos é o oxigênio. Então, essas estão certas. O somatório dessa deu 8 com 32, deu 40. É mais uma questão da UFSC. Agora, a questão quer que a gente observe quais números desses são um ácido, quais compostos desses são um ácido, uma base, um sal e um óxido. Então, é 01. Al, Cl3, H2O, NaCl, F2O3. Então, só voltando a relembrar, os ácidos, numa reação com água, ele vai liberar H+. Uma base, numa reação com água, ele se dissocia e libera OH-. E os sais, eles vão se dissociar em água e vão formar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E os óxidos vão ser elementos, substâncias que têm dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Então, com base nisso, a número 1 está falsa, porque o AlCl3 é um sal, pois contém um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Numa reação com água ele vai fazer isso. A água é um óxido, porque é formado por dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio. O NaCl é um sal, pelo mesmo motivo do AlCl3. E o F2O3 também é um óxido, porque é um óxido porque é formado por dois elementos e tem oxigênio. Então, a 1 está errada. A 2, P2O5, KNO3, H2SO4, HCl. Também está falsa, porque P2O5 é um óxido, porque tem dois elementos e um deles é o oxigênio. O KNO3 é um sal, porque vai se dissociar e vai formar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O ácido sulfúrico, o H2SO4, é um ácido, pois numa reação com água ele vai liberar H+. E o ácido clorídrico, HCl, o mesmo motivo do ácido sulfúrico. A8. Não, A4. HClO3, Al,
OH3, NH4, SO4, N2O. De cara dá para perceber o quê? Temos um ácido HClO3. É um ácido, porque vai liberar em água H+. AlOH3 é uma base, uma reação com água vai liberar o H-. E o NH4, 2, SO4, vai ser um sal, porque ele vai ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de H-, se dissociando em água. E o N2O é um óxido, porque tem dois elementos e um deles é o oxigênio. Então a 4 está certa. A 8. Al2SO4. NaOH, H2SO4 e o H2O. Será que está certo? Será que está errado? E está errado. Por quê? Porque o Al2SO4, 3 é um sal, porque ele vai se dissociando em água, vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O NaOH é uma base, porque vai liberar em água H+. O H2SO4 é um ácido, porque vai liberar H+ em água. E a água é um óxido, porque é formado por dois elementos, sendo um deles o oxigênio. A número 16. KNO3, BaO, HClO4, Al2O3. Então vamos olhar. E está errada, porque o KNO3 é um sal, pelo mesmo motivo do NaCl, ele vai liberar H+, ele vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. O BaO é um óxido, porque ele tem dois elementos e um deles é o oxigênio. O HClO4 é um ácido, porque ele vai liberar, numa reação com água, ele vai liberar H+. E o Al2O3 é um óxido pelo mesmo motivo do BaO. Então, vamos para o 32. A 16 também está errada. Até agora só 4 está certo. A 32. HNO3, LiO, Na2S e Li2O. Batendo o olho dá para perceber que HNO3 é um ácido, ele vai liberar H+ em água. O LiOH é uma base, ele vai liberar OH- numa reação com água. O Na2S é um sal, ele vai se dissociar em água e vai ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E o Li2 é um óxido, porque ele tem dois elementos e um deles é o oxigênio. Então, a 4 e 32 estão certas, batendo o olho aqui. E a 64? A 64, HCl, BaOH2, AlO3, H2S. Acho que essa está errada, hein? A 64 está errada. Quer ver? Por quê? Porque o HCl, de novo, é um ácido, ele vai liberar H+, não é... Tá certo. O BaOH é uma base, porque vai liberar o H-, mas o AlO3 não é um que o exercício pede. Não é um sal, ele é um óxido. Então, essa aqui tá errada. Ele não é um sal, ele é um óxido, porque ele tem dois elementos e um deles é o oxigênio. E o H2S é um ácido, porque ele vai liberar H+ em água. Então, certa mesmo nessa questão, só a 8, só a 4 e a 32.
Então, a resposta dessa, a somatória dessa vai ser 36. Agora vamos para uma questão do Enem de 2017. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e água da atmosfera, conforme as equações químicas. Então, está mostrando ali um óxido, o SO2, tá, vai reagir com o gás oxigênio e vai formar o trióxido de enxofre, SO3. E na segunda equação, a gente tem o SO3, trióxido de enxofre, reagindo com água da atmosfera, que vai formar o ácido sulfúrico. Aí o exercício pede: de acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica a letra A, formação da chuva ácida, letra B, surgimento da ilha de calor, letra C, redução da camada de ozônio, a D, ocorrência da inversão térmica e a E, emissão de gases de efeito estufa. A resposta dessa aqui é a letra A, porque essas equações estão mostrando a formação da chuva ácida. A chuva ácida ocorre em lugares onde tem muitas indústrias e principalmente grande poluição, porque nesses lugares tem muita produção de óxidos e esses óxidos reagem com água formando compostos ácidos, como é o caso dessa equação aqui que foi mostrada. Uma questão da FUVEST São Paulo. A cal viva é óxido de cálcio, CaO. Escreva a equação da reação da cal viva com água. E por que na agricultura a cal viva é adicionada ao solo? A reação da cal viva com água vai formar o hidróxido de cálcio. Então, mostra o óxido de cálcio reagindo com a água e vai formar hidróxido de cálcio, uma base. E a cal viva é utilizada na agricultura para diminuir a acidez do solo, porque nessa equação dá para ver que vai produzir uma base. E como é para diminuir a acidez do solo, ele vai tentar dar uma neutralizada, porque o solo se ele está com muito ácido, ele está com excesso de H+. Então vai vir colocar uma base ou H- para tentar neutralizar. Aí coloquei a foto de uma pessoa espalhando a cal viva no solo. Na combustão do magnésio, a substância produzida é letra A, óxido molecular de fórmula MgO2. Será que está certo ou será que está errado? O exercício ele dá as informações da família onde cada elemento está na tabela periódica. Então, o Mg está na família 2A, o nitrogênio está na família 5A, o oxigênio está na família 6A e o Cl está na família 7A. A letra A está errada, porque óxido molecular é formado por um ametal e oxigênio. E depois porque a fórmula molecular correta é MgO, que é um óxido iônico, porque as cargas vão se cancelar. O Mg é mais 2 e o oxigênio é menos 2. Eles vão se cancelar e não vai aparecer número. A B, sal iônico de fórmula MgClO2. Não tem como produzir essa substância nessa reação, então está errado. Sal iônico de fórmula Mg3NO2. Também não tem como produzir essa substância nessa reação. A D, óxido molecular de fórmula Mg2O. Está errada porque o óxido molecular ele é formado por um ametal e o oxigênio. E depois a fórmula molecular correta é MgO, porque é um óxido iônico. Então o exercício está dizendo que a fórmula é Mg2. Então, mesma coisa que a letra A, só que agora inverteu o índice de baixo. A fórmula correta dele é MgO, não Mg2O. E a letra E, óxido iônico de fórmula MgO. Essa aqui tá certa.
porque a reação de combustão do magnésio vai produzir o óxido iônico, que é formado por um metal e por um não metal, e vai dar no óxido de, de magnésio. Então, vai ser o magnésio, numa combustão com oxigênio, vai reagir, vai formar o óxido de magnésio. Então, essa tá certa. Uma questão da PUC, mais de vestibular. Cloreto de sódio é um composto iônico que se encontra no estado sólido, dissolvido em água, se dissocia completamente. Acerca desse sal, é incorreto afirmar que. É errado afirmar. Letra A. Tem fórmula NaCl. Tá verdadeiro essa, né? Não tem como, porque ele vai formar. Ele é formado pela união do Na+, e o Cl-, que vai dar o NaCl. Então essa aqui tá certa. A letra B. No estado sólido, a atração entre seus íons é muito forte e, por essa razão, possui elevado ponto de fusão. Sim, ele possui elevado ponto de fusão, porque a atração realmente é muito... a atração desses íons é muito forte. E essa forte atração entre eles é o que faz com que o ponto de fusão seja muito alto. Ponto de fusão desses sais. O ponto de fusão do NaCl é 800 graus Celsius. Alternativa C. Em solução aquosa, o NaCl vai conduzir corrente elétrica muito bem. Tá verdadeira, porque em solução aquosa ele vai liberar íons Na+ e Cl-. E essa liberação de íons vai facilitar na condução da corrente elétrica. A letra D. A ligação entre seus íons é por covalência. Não é por covalência, porque é uma ligação iônica. A ligação presente no sal nesse sal, cloreto de sódio, é iônica. Não é, então essa está errada, está incorreta. E a letra E, HCl e NaOH são o ácido e a base que dão origem a esse sal. Sim. Nessa reação do HCl e do NaOH é que vai produzir o sal e água. Uma questão da Unesp. Bicarbonato de sódio e carbonato de sódio são duas substâncias químicas muito presentes no cotidiano. Entre várias aplicações, o bicarbonato de sódio é utilizado como antiácido estomacal e fermento de pães e bolos, e o carbonato de sódio é conhecido como barrilha ou soda. Tem sua principal aplicação na fabricação do vidro comum. As fórmulas químicas do bicarbonato de sódio e do carbonato de sódio estão corretas e respectivamente representadas em letra A, NaCO3 e o NaOH. A primeira está certa, bicarbonato de sódio, a primeira substância que foi mostrada, mas a segunda fórmula está errada porque o NaOH é hidróxido de sódio e não carbonato de sódio. A B, NaCO3, N2 e o NaHCO3. NaCO3, 2 é carbonato de sódio e não bicarbonato de sódio. Então tá errada essa. E o NaHCO3 é bicarbonato de sódio. A ordem está invertida. A C, NaHCO3 e o N2CO3. Essa tá certa, porque realmente o NaHCO3 é o bicarbonato de sódio e o N2CO3 é o carbonato de sódio. A letra D, NaCO3, 2 e NaOH. O primeiro composto que mostra aqui não existe e o segundo composto é o hidróxido de sódio. E por último, Na2HCO3 e Na2CO3. Esses compostos eles não existem, então não tem como. Essa foi a aula de resolução de exercícios sobre óxidos e sais. Essa videoaula foi produzida para o projeto Residência Pedagógica.